Bem-vindo ao Livre de Receitas, o seu canal de gastronomia que te mostra a técnica por trás da receita. Você já sentiu dores nas costas ou muito cansaço depois de ficar horas na cozinha? Olá, eu sou a Mari Sato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Nesse vídeo eu vou te mostrar dicas e técnicas de como evitar isso, trazendo muito mais conforto para o seu dia a dia na cozinha. Você já ouviu falar em ergonomia? A ergonomia é essencial para qualquer cozinheiro. Ela vai prevenir acidentes e futuras lesões no seu corpo, trazendo conforto e segurança para quando você estiver trabalhando na cozinha. Se você não tiver uma consciência corporal e prestar atenção na postura, na forma correta de segurar a faca, até na forma correta de segurar os alimentos, você vai se machucar sem perceber. Então a gente precisa sempre lembrar que o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, mesmo que você não seja um cozinheiro profissional. Mas quantas horas às vezes a gente passa o dia na cozinha, em casa, organizando a casa, limpando, cozinhando, cuidando de tudo? A gente precisa ter essa consciência corporal. Assim a gente vai preservar a nossa saúde e principalmente ficar bem menos cansado no final do dia. A ergonomia dentro de casa acontece muitas vezes sem a gente perceber. A minha mãe, como eu falei, ela é de origem japonesa e ela tem alguns costumes um pouquinho diferentes. Primeiro, que ela gosta de fazer exercício. Já não é muito meu caso, mas a gente precisa fazer um exercício para a gente manter a saúde do nosso corpo ativo. Ela sempre se preocupou muito com a postura correta, os ombros para trás, isso em qualquer atividade que ela estava executando. E ela tem um truque, que esse daí para mim é o mais japonês de todos. Ela tem um suporte ou um tabladinho, na verdade no caso dela é um meio bambu grandão, que ela vai alternando o peso de uma perna para outra, ela alonga, né, a panturrilha, alonga a sola do pé enquanto ela está cozinhando. Isso traz para ela muito mais qualidade de vida hoje. No meu caso, já na cozinha profissional, que a gente fica 8, 10, chegou a ficar até 12 horas trabalhando direto, a gente também precisa ter essa consciência, precisa ter esse recurso. Então, os ombros para trás é fundamental, a postura que a gente fica diante da bancada, tudo isso eu vou mostrar para você nesse vídeo. Vamos começar? Primeira coisa que a gente precisa entender, a nossa postura. Às vezes a gente tem o hábito de se jogar um pouco para frente, jogar os ombros para frente, ou até mesmo por insegurança ou querer enxergar o que vamos cortar na tábua, jogamos o ombro e a cabeça para frente. Isso é péssimo, isso vai trazer muita dor nas costas para você no final do dia e pode até causar lesão aqui na sua cervical. Então, a postura correta sempre é ficar com as costas retas, os ombros alinhados para trás. E se eu precisar, uma leve inclinada para frente, mas sem forçar aqui a minha lombar. Outro ponto muito importante é a tensão muscular. Com o estresse do dia a dia, o fato de a gente ficar carregando coisas pesadas, a gente acaba sobrecarregando demais aqui os nossos ombros, virando até quase uma tartaruga de tão tenso que a gente fica. Isso é péssimo, isso vai causar muita dor para você no final do dia. Quando a gente tiver que trabalhar, sempre lembra, joga o ombro para trás, dá aquela relaxada. De tempos em tempos, dá uma movimentada no seu ombro, uma alongada. Isso vai fazer essa tensão diminuir e vai fazer o seu músculo relaxar. Com isso, você vai preservar a saúde do seu ombro e principalmente aqui da sua cervical. Você sabia que até uma faca pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde? Se você não trabalhar com ela da forma correta, você vai ficar todo torto sem perceber. Primeira coisa que eu quero que você faça, levanta, dá um passinho para trás e solta o seu braço. Balança de uma forma bem natural e confortável. Você está vendo que meu braço está cruzando aqui na frente? Esse é o movimento normal do meu ombro. Ele vai quase que para diagonal. Tá? O movimento normal do nosso ombro não é ir para frente e para trás. Isso vai acabar machucando ele. Então, sempre quando a gente for trabalhar com a faca, eu preciso lembrar desse movimento natural que o meu ombro faz. Eu trouxe aqui 3 utensílios que são os mais críticos na hora da gente trabalhar. Muitas vezes a gente segura ou trabalha da forma errada sem saber. Vamos começar com a nossa faca do chefe.
A faca do chefe, ela vai virar quase como uma extensão do nosso pulso. Lembra que eu acabei de mostrar? Movimento na diagonal do meu ombro. Mas não adianta nada eu estar trabalhando com o meu ombro na posição correta, que é esse balanço para a diagonal, e meu pulso ficar completamente torto, porque eu acho que eu preciso cortar dessa forma. O certo é a gente acompanhar aqui o nosso pulso, ele tem que ficar reto, tá? Então eu tenho o meu ombro na diagonal e meu pulso reto. Na hora de segurar a faca, muito importante, ou eu seguro 100% aqui no cabo, ou eu seguro com o dedão e o indicador segurando aqui na lâmina. Jamais posso ficar com o meu dedo aqui em cima da lâmina, isso vai também machucar a sua mão, isso vai te trazer dor, isso pode te gerar até uma lesão no futuro. Então, veja o que te dá mais segurança. Uma dica que eu dou para vocês: pontinha da faca sempre vai estar na pontinha da sua placa de corte, indicando o caminho para chegar lá na sua tábua. Essa é a forma correta da gente trabalhar com uma faca. Já se eu vou trabalhar com uma faca de legumes, uma faquinha menor, aí eu seguro só no cabo mesmo e aí eu venho com movimentos mais de precisão, tá? Então a faca de legumes é quando a gente precisa de um pouco mais de precisão no corte, alguma coisa assim. Seguro e venho aqui trabalhando com ela da mesma forma. Não é tão indicado a gente segurar aqui na lâmina, até porque ela é pequenininha. E aí você vai perder muito recurso e seu dedão pode encostar aqui embaixo. Seu indicador pode chegar até encostar aqui embaixo na lâmina e você acabar se machucando. Então, dê preferência de sempre segurar no cabo quando a gente trabalha com uma faca menor. Outro utensílio que muita gente acaba trabalhando da forma errada é o fouet, o batedor, tá? A forma correta da gente trabalhar é segura como se fosse um lápis e eu vou trabalhar com o meu pulso. Vou fazer movimentos circulares com o meu pulso, tá? Não é para eu trabalhar com o meu braço e tentar ficar igual uma doida fazendo este movimento. Além de cansar muito mais rápido, você não vai bater da forma correta, vai demorar muito mais para ficar pronto e vai machucar novamente o seu ombro e seu braço. Então, trabalha como se fosse um lápis e movimentos circulares com o meu pulso. Um cuidado que a gente precisa ter é a distância que eu vou trabalhar com o meu braço. Não tem necessidade de eu pegar o meu bowl e ficar batendo aqui longe, né, gente? Não precisa. Isso vai forçar muito mais meu ombro, minhas costas, eu vou acabar até, às vezes, inclinando para frente por causa do cansaço. Traz os objetos mais perto de você. Traga mais próximo. Trabalhe sempre uma distância de quase 90 graus aqui o seu braço. Que isso vai te trazer muito mais conforto para você trabalhar. Uma coisa importante é a gente entender a altura da bancada também. A bancada, ela precisa ser mais elevada, mais alta. Tudo que você conseguir levantar vai fazer melhor para suas costas. Assim, não corre o risco de você se inclinar todo para frente para conseguir trabalhar e cortar. Se você tiver que se inclinar um pouquinho para frente, tensiona o seu abdômen, esquece as costas. Tensiona o abdômen para você ter essa sustentação. E lembrando, os ombros sempre para trás. Outra dica muito importante, que não é só para a cozinha, e sim para a vida. Quando você tiver que pegar coisas pesadas ou pegar coisas que estão no chão, nunca use as costas. Sempre use as pernas para te dar essa força para você conseguir levantar. Então a forma correta é a gente agachar, pegar e levantar, mantendo as minhas costas retas. Não é para fazer aquela curvatura aqui que a gente levanta. Isso vai detonar a sua coluna. Quando a gente fica horas em pé, trabalhando, né, a gente precisa lembrar também da base, a nossa base de sustentação. Sempre quando a gente for ficar muito tempo em pé, primeiro, trabalhe com as pernas levemente abertas para você ter uma base mais estável, confortável. Evite ficar naquela posição muito torta, porque aí você vai acabar com as suas costas. Não fica trocando o peso dessa forma. Use ou um tabladinho, ou se a sua bancada tiver até aquela barra embaixo, apoie uma perna, mas sempre reto, sempre com a sua coluna reta. Você até tem que distribuir o peso de tempos em tempos numa perna ou na outra, apoiando em algum lugar. Nunca deixe a sua coluna torta, que aí vai ser o fim da vida.
Agora, se você é uma pessoa muito alta ou a sua bancada é muito baixa, uma dica que eu dou para você é: abra mais a sua perna para você ficar numa altura um pouco mais confortável. Lembrando, sempre o ideal é a gente trabalhar com o braço a 90 graus. Eu abro a minha perna de uma forma confortável para eu ter que me inclinar o mínimo possível na hora de trabalhar numa bancada que ela está mais baixa do que deveria. Agora, se você está com uma bancada muito alta, você precisa de um tablado ou um suporte para você subir e ficar mais alto. Essa dica é boa para as crianças com a supervisão de um adulto poder brincar na cozinha também. Uma dica bônus desse vídeo é falar um pouquinho para vocês sobre planejamento da estrutura. Se você vai construir ou até mesmo reformar a sua cozinha, tem algumas coisas em mente. Primeiro, a altura da bancada, como a gente comentou. Bancadas mais altas para você sempre trabalhar de uma forma confortável, correta. Lembre também das tomadas. As tomadas elas têm que ficar acima da bancada. Assim você não precisa ficar toda hora se abaixando para ficar colocando e tirando o equipamento da tomada. Outro ponto importante: distância das coisas. Se você tiver espaço, o ideal é que os equipamentos, principalmente os equipamentos mais pesados, como uma batedeira, por exemplo, já fiquem no lugar que você vai utilizar. Assim você evita essa sobrecarga de ficar carregando toda hora. Já equipamentos e utensílios mais leves, você tem essa facilidade de mobilidade, que você pode deixar em um armário ou numa prateleira, mas sempre numa altura confortável que você consiga retirar e colocar na bancada, ou que você pegue embaixo e consiga levantar de uma forma correta. Evite deixar equipamentos muito pesados em armários ou prateleiras. Isso vai te dar muito mais dificuldade na hora de retirá-los para utilizar. Outro ponto muito importante: fogão, forno e micro-ondas. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de equipamentos. Muitas pessoas estão optando em até ter um cooktop e um forno separado. Se você for ter um forno separado, não coloque ele embaixo. É o pior lugar que você pode colocar. Assim, primeiro, a chance de você se machucar quando você for colocar ou tirar alguma coisa é muito maior. E pensando na questão de segurança, você vai estar manipulando um alimento quente e você vai se abaixar para retirar e levantar um alimento muito quente. Então coloque ele numa altura que você já tire ele sem ter que se movimentar muito. Se a sua cozinha não tem muito espaço e você tem que colocar ele às vezes numa outra parede, tome cuidado com isso também. Se o seu fogão está aqui na frente, não deixe o seu forno nas suas costas. Isso pode causar um acidente além do conforto térmico. Já quando a gente pensa em micro-ondas, ele acaba encaixando em qualquer cantinho. Pode ser do teto ao chão, mas qualquer buraquinho eles acabam enfiando o micro-ondas. Também, não coloque ele muito alto, só para ocupar aquele espaço. É perigoso para você tirar alguma coisa lá de cima e pode até se machucar caindo em cima de você. O ideal é que ele fique numa altura confortável, ou numa altura de uma bancada que você consiga trabalhar, ou um pouco mais elevado, que você tenha essa segurança, você tem que enxergar o que você está fazendo. Nunca muito alto. Uma das coisas que eu mais sofro na cozinha são aquelas cubas muito fundas. Às vezes a gente precisa para lavar aqueles panelões, grades, tábuas, mas em casa, tome esse cuidado. Pensa numa altura e numa profundidade da cuba que você não precisa quase que entrar dentro dela quando você for lavar alguma coisa. E lembre-se, o nosso corpo é a ferramenta mais importante que a gente tem, então a gente tem que cuidar muito bem dele para ele não reclamar no final do dia. Hoje falamos sobre ergonomia e como ela pode salvar a sua experiência na cozinha, trazendo muito mais saúde e conforto para você. Resumindo, os principais pontos que você sempre tem que ter na sua cabeça: as costas retas, ombro para trás, altura da bancada, braço a 90 graus e respeite o movimento do seu ombro, ele é na diagonal. Pulso reto, nunca o seu indicador em cima da lâmina da faca. Esse é um assunto que às vezes as pessoas não associam a cozinhar, a um canal de gastronomia. Mas o livro de receitas está aqui para te mostrar muito além do que receita. Essa é uma das primeiras aulas que os alunos num curso universitário de gastronomia precisam ter. Entender como se posicionar na cozinha, a ergonomia.
Obrigada por vir comigo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, acione o sininho, curtir e compartilhe com aquele seu amigo que vive reclamando de dor nas costas. Eu sou a Mari Sato e te espero na próxima. Até mais! Me siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Obrigada por vir comigo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, acione o sininho e curte esse vídeo. Obrigada por vir. Um elemento. Ficou estranho, né? Como se fosse uma garota de programa. O nosso corpo é o nosso templo. Não é pra falar isso, é? Não. Ah, tá! Hoje falamos sobre como a ergonomia pode salvar a sua experiência na saúde.